Oi, oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos para essa live que tá um pouco fora de hora, mas é porque eu tenho um compromisso depois. Mas a live vai ficar salva. Essa é uma live muito, muito, muito importante. Olha que maravilhosa! É uma live muito importante que eu conto um pouquinho pra vocês de como é que vocês têm a condição de sim, de ensinar e dançar com fascite plantar de uma maneira consciente. E um pouquinho da minha história para vocês verem que sim, é importante esse assunto e que vocês podem auxiliar o aluno de vocês em determinados casos, como este da fascite plantar. Então, antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar. Meu nome é Mary Hesler, eu sou bailarina profissional de dança do ventre há 15 anos, sou diretora do Grupo Gauase, professora de dança do ventre, fisioterapeuta e instrutora de pilates e de treinamento funcional, pós-graduanda em medicina tradicional chinesa e criadora do projeto Physiobelly Dancer, que é a dança do ventre em prol da fisioterapia. Então, é o seguinte, eu vou desativar os comentários. Daí qualquer coisa vocês me mandem aqui embaixo, no ponto de interrogação que vocês quiserem saber. Mas antes de qualquer coisa, o tema da live hoje pra mim é um dos temas que mais enchem meu coração. Muitos de vocês podem não saber, ainda mais nesse Instagram que é novo, né? Que eu tive que começar tudo do zero, muita gente já sabe disso. O que acontece é que Mary, eu tenho 27 anos, mas no ano de 2011 eu tive um grande acidente. Um acidente onde me deixou 6 meses de cadeira de roda. Pra vocês entenderem, eu vou passar meio que uma pincelada assim por cima dessa história, mas é uma história que mudou muito a minha vida e o porquê também que eu comecei a trabalhar a dança do ventre, né, com a fisioterapia e o porquê de fisioterapia. Bom, eu comecei a dançar muito cedo, comecei a dançar com 11 anos de idade. No ano de 2011 eu tinha 16 anos, eu tava no auge da minha carreira, eu tava competindo bastante, eu tava ganhando campeonatos, tava arrasando, né? Resumo da ópera, tava arrasando. Com 16 anos, tava fazendo meu nome, quando infelizmente aconteceu um acidente comigo. Não foi dançando, muita gente acha que foi dançando, mas não foi dançando. Esse acidente aconteceu em casa. Eu tive uma ruptura de fáscia plantar. Até então eu nem sabia que eu tinha inflamação na fáscia plantar. Não sabia nem o que significava isso, muito menos conhecia a fisioterapia, não fazia a menor ideia do que era isso. Eu estava no 2º ano do colégio e então que veio o caso. Foram 2 semanas mais ou menos até diagnosticar o que eu tinha, porque ninguém sabia o que eu tinha, porque eu não conseguia pisar no chão, a dor era absurda, eu não conseguia dançar, obviamente, né? E passamos por muitos especialistas até chegar no médico que é meu médico hoje, e pediu o exame de imagem, mas ele já sabia mais ou menos o que era. Quando a gente fez o exame de imagem, a gente foi constatado que tive uma ruptura total da minha fáscia plantar, da fáscia que recobre a planta do pé, e também uma ruptura total do meu músculo fibular longo. Foi bem complicado pra mim, eu passei momentos de depressão, passei momentos tristes, passei momentos bem ruins, porque o tratamento com cirurgia ou sem cirurgia, indo pra fisioterapia, era mais ou menos o mesmo tempo de recuperação, ali em torno de 6 meses. E eu fiquei fazendo fisioterapia durante 1 ano pra conseguir voltar, então, a dançar e a andar. Muitos especialistas tinham me dito que eu não ia mais poder voltar a dançar. Então, eu quero ressaltar isso aqui pra vocês. E foi aí que eu descobri a fisioterapia. A fisioterapia entrou na minha vida ali quando eu tava com 16 anos, eu não conhecia essa profissão. Eu entrei pra... Eu fazia fisioterapia 3 vezes na semana. No começo foram todos os dias, depois 3 vezes na semana. O horário que tinha era no meio da manhã, então eu tinha que sair do colégio e ir pra fisioterapia. Muitas das vezes eu pegava a matéria depois. Mas só contando um pouquinho, uma pincelada pra vocês, que a gente acha que fascite plantar, vocês vão entender um pouquinho mais hoje, é a inflamação da face, e eu já tive a ruptura. Então foi quando foi diretamente para a ruptura. Eu não sabia o que era fascite plantar, muito menos sabia de ruptura. Durante a fisioterapia, eu não acreditava na fisioterapia, eu sempre gosto de falar isso pra vocês,
Porque eu era adolescente, eu achava que só médico ou cirurgia que dava jeito, né? E eu falei pra ele, olha, doutor, se não adiantar, vamos pra cirurgia porque eu quero voltar a andar, né? Bom, resumo da ópera é que a Mary viu que sim, dava resultado a fisioterapia, e a fisioterapia me voltou a andar, e ao longo dos anos eu consegui voltar a dançar com muito cuidado, demorou bastante pra eu voltar a dançar, não foi 6 meses. Durante esse tempo eu fiz aula deitada, de joelho e sentada. Então, sim, eu continuei fazendo aula de dança do ventre nas posições em que eu conseguia ficar. De pé, não. Então, de pé foi ali depois de uns 7, 8 meses, que quando eu já tava conseguindo ficar de pé com muleta e depois sem muleta, eu fui colocando, então, as práticas da dança do ventre no meu corpo e eu fiz um trabalho bem focado no meu pé, porque eu perdi completamente a estabilidade, equilíbrio e força do meu pé esquerdo, que foi o meu pé que rompeu. Mary, o teu pé voltou a ser o que era antes? Não, gente, não voltou a ser o que era antes. Até hoje, a Paula Ferreira, daqui a pouco ela vê essa live, ela sabe muito bem disso. Comecei o Pilates também pra melhorar essa minha questão. Fiz um trabalho, perdi muito equilíbrio pra girar, pra fazer giro, porque a gente precisa dessa estabilização. Então eu fiz um trabalho até com a Paula, recomendo muito a Paula, ela tem uma visão muito parecida com a minha. E fez um trabalho bem bacana aí comigo, e é uma coisa que eu sempre, pro resto da vida, eu tenho que ficar cuidando e dando um pouquinho mais de atenção, porque o meu caso foi sério. E daí quando eu voltei a andar, eu vi que sim, a fisioterapia adiantava, eu fui fazer faculdade de fisioterapia, e durante a faculdade de fisioterapia eu vi que, muitas das coisas que a gente aprendia na dança do ventre estavam erradas. E não julgo, sempre é o que eu venho falar aqui pra vocês, não julgo, eu aprendi assim, do mesmo jeito que eu já ensinei assim por muito tempo, mas o conhecimento começou a me levar pra outras áreas e é muito do que eu venho aqui compartilhar com vocês. Ninguém tem a obrigação de saber, mas eu tenho sim, eu me sinto na obrigação de compartilhar com vocês, pra vocês não acabarem caindo na mesma emboscada que eu. Certo? Vamos pro que interessa? Bom, eu trouxe então um pouquinho de imagens pra vocês. Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar aqui embaixo no ponto de interrogação que eu vou respondendo, mas eu não vou deixar os comentários pra vocês conseguirem ver as imagens. Primeiro, vamos ver a anatomia do pé, só pra vocês entenderem como é que se dá isso aí e como que a dança pode ajudar. Vamos então para a anatomia do pé. O nosso pé, então, ele é dividido em 3 partes. Na parte do tarso, dos metatarsos e da falanges. O tarso é aquela parte ali do calcanhar, nessa parte roxinha. Um pouquinho mais à frente é a parte vermelha que a gente chama de metatarso. E a parte da frente que a gente chama de falanges. Essas falanges ainda são divididas entre 3, mas eu não vou focar aqui pra vocês, porque vocês não precisam saber disso. Eu só quero mostrar em geral como é que a gente divide esse pé pra vocês saberem na hora de vocês dançarem aonde vocês colocam peso, aonde vocês não colocam, quando fica na ponta do pé, aonde fica o peso e o que tem que se trabalhar, certo? Passando um pouco mais adiante, então, aqui a gente tem a junção, porque a gente não pode pensar sempre em pé só como pé, né? Porque o nosso pé tem a articulação do tornozelo, que é onde a gente junta a nossa canela com o nosso pé. Bom, quando a gente junta a canela com o nosso pé, que é a tíbia e a fíbula, lembra que eu falei agora pra vocês no início? Por isso que eu gostei muito de pegar essa imagem. Quando eu trouxe, falando da minha história, que quando eu tive a ruptura de fáscia plantar, eu também tive a ruptura do músculo fibular. E olha só, a fíbula que tá aqui do lado é o osso, ó, fíbula e tíbia. O músculo da fíbula, ele passa por detrás aqui do meu maléolo lateral. O meu maléolo é esse ossinho que fica na parte externa do meu pé, sabe? Esses ossinhos que a gente tem, que tem a parte de dentro e a parte de fora. Então, não tem um músculo que passa também, nervo que passa ali atrás. É claro que os cachorros, eles têm que participar. Bom, e aí o que acontece então nesse caso?
por isso que eu gostei de trazer essa imagem, que a fíbula e a tíbia, elas articulam com os ossos do pé, principalmente ali com o talos. Bom, quando a gente começa a pisar errado, como era o meu caso, pra não sentir dor, eu comecei a pisar assim, ó, virando a planta do pé pra dentro, sabe? Pra não sentir dor. E daí o que começou a acontecer? Eu comecei a criar micro-rupturas dessa musculatura fibular. Então, quando eu fui fazer a ressonância e acabou chegando o resultado pra mim, que eu também tive a ruptura parcial não, total do músculo fibular, é porque eles estão interligados, não tenho como pensar só em pé se eu não pensar em tornozelo. Ok? Passando então um pouco pra frente. Tem prática, tá? Só pra mostrar pra vocês que tem prática. Bom, vou pegar uma outra figura aqui pra vocês verem, então, o que é fáscia plantar. Mary, o que diabos é fáscia plantar? Fáscia plantar é isso aqui que vocês estão vendo na imagem. Não sei se vocês sabem, mas fáscia é uma camada tipo teia de aranha. Ela parece direitinho uma teia de aranha, que ela recobre todo o nosso corpo. Completamente todo o nosso corpo. Não só o pé. Então a gente não tem só fáscia no pé, a gente tem fáscia até no cérebro. Vocês sabiam? A fáscia, ela recobre não só músculo, como ossos, como órgãos, como cérebro, como tudo. E também, como é o caso e que também é o mais comum, é a fascite plantar, que acontece então a inflamação dessa fáscia no pé. Mary, por que é mais comum acontecer fascite, inflamação? Sempre it é inflamação. Otite, sinusite, rinite, it é inflamação. Fascite, então, é uma inflamação da fáscia. Por que normalmente acontece essa inflamação da planta do pé? Gente, é simples. Por toda a descarga de peso que a gente tem em cima deste pé. Então, pensa comigo, tá? A gente tem essa sobrecarga de peso, andando, caminhando, pulando, dançando. Ainda se a pessoa tem sobrepeso, ou se a pessoa trabalha muito tempo de pé, se a pessoa trabalha muito de salto alto, que eu vou falar mais à frente pra vocês, a gente tem um encurtamento dessa fáscia e uma maior sobrecarga sobre esta região. Então, aqui pra vocês verem a fáscia plantar. Passando um pouco mais à frente. Ah, isso aqui é muito legal. Olha só que sensacional, gente. Ah, só um adendo aqui pra vocês. Essa aula, essa live que eu tô dando hoje pra vocês não encontram ela em nenhum lugar, tá? A não ser no meu curso. Mas não estamos falando de curso hoje, estamos falando de aula. Por quê? Tá? Só pra vocês entenderem. O meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso foi em cima de fascite plantar e em cima de um tratamento eficaz para fascite plantar. Por quê? Sim, eu tenho autoridade para falar que os tratamentos que são... como é que dizem? Que são disponibilizados nas clínicas de reabilitação, de fisioterapia, não são eficazes. Ai, Mary, isso que tu tá falando é sério? Sim, é sério, não são eficazes. E eu comprovei isso na minha tese, no meu trabalho de conclusão de curso. Depois, se alguém quiser, eu mando sem problema nenhum. Porque o tratamento convencional, ele não adianta. E é hoje o que eu vou mostrar pra vocês. Então, não adianta, depois eu vejo... Depois, eu tenho um aluno que tem, depois eu procuro saber na internet, porque tudo que tem na internet e a maioria do que ensinam é o tratamento convencional, que não dá certo. Ah, Mary, por que não dá certo? Porque eles focam no pé. E eu vou mostrar hoje pra vocês que o pé não tem nada a ver com essa inflamação. Mas a inflamação não é no pé? É no pé. Mas nós somos todos interligados. E o problema não tá no pé. O problema tá na panturrilha e eu vou te mostrar como. Eu passei na pele dessa história. Eu passei na pele com tratamentos que dão certo e que não dão certo. Por isso que eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso. Então não se enganem, não pesquisem na internet sobre tratamento de fascite plantar, porque vocês não vão achar. E se achar, vai ser errado. Certo? Bom... Essa é uma imagem de uma fáscia de verdade, olha só que legal.
É uma sabe esses 3 raminhos que estão aqui? Isso aí é uma fáscia. Eles prendem lá no calcanhar. Essa foto era só pra vocês verem mesmo, que eu achei muito bonita, que eu achei no Google. Eu achei muito bonita, uma imagem de verdade, tá? Vamos um pouco mais à frente. Ah, eu parei. Vamos um pouco mais à frente. Aqui eu quero pegar pra vocês o seguinte. Então, Mério, o que é fascite plantar? Fascite plantar é a inflamação da fáscia plantar. Aqui a gente vê na imagem, ó, e é aqui que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Porque é o seguinte, a fáscia plantar, que é essa parte que tá em vermelho aqui embaixo, que ele diz assim, ó, ponto de inflamação, estão vendo? Ela vai pra trás, ela passa por detrás do calcanhar e se liga ao tendão do calcâneo, também chamado de tendão de Aquiles, que esse tendão de Aquiles forma a nossa panturrilha. Então vocês veem que ela dá a volta por trás. Conseguem reparar nisso? E é isso que eu quero que vocês foquem com todo o amor e conhecimento do mundo. Por quê? Porque tudo o que diz respeito à fáscia plantar antes aconteceu lá na panturrilha. Aqui é outra coisa que eu venho trazendo pra vocês. Olha só como a internet é danada, né? A internet é ótima pra umas coisas, mas péssima pra outras. Eu como fisioterapeuta, e ainda mais tendo a minha especialização em cima disso, não só especialização teórica, mas como prática, porque né, a pessoa passou e comeu pão que o diabo amassou em relação a isso. Muitas referências trazem o ponto de inflamação da fascite plantar na área de trás. Estão vendo? Que tá ali na parte de trás do nosso calcanhar, do nosso pé. Só que no meu caso não foi aí. A minha face, ela se rompeu na parte anterior do pé. Na parte em que a gente fica de ponta de pé, na dança do ventre. Então, vocês veem como não é... Como a internet às vezes engana a gente, né? Aqui, ó. Ai, ficou demais aqui a foto. Mas, pra mostrar pra vocês, nessa primeira, aqui embaixo, quando a gente tem essa ruptura, foi onde rompeu no meu caso. Então, quando a gente tem uma fascite plantar, na maioria dos casos vocês vão ver que, é na dor na parte de trás. Calma, não é só na dor na parte de trás. No meu caso, foi a ruptura na parte da frente. Então, cuidem, tá? E para vocês verem um exame, então, de imagem, de como é que a gente vê esta ruptura de fáscia plantar. Aqui, ó, estão vendo essa parte mais esbranquiçada, perto do meu calcanhar? Aí tá bem bonitinho ali, ó. Tem 2 bandas pretas e no meio uma coisa branca. Essa coisa branca é a inflamação e as minhas coisas pretas rompidas ao meio é a minha ruptura de fáscia. Então é assim que a gente vê numa ressonância, tomografia, numa eco, como é que a gente chega então nesse laudo de ruptura de fáscia plantar. Bom, deu de imagenzinha, vamos para a parte prática da coisa. Vamos para a parte prática da coisa, porque a gente tem bastante coisa pra ver. Bom, o que piora a fascite plantar? Vamos lá. O que piora a fascite plantar? Sobrepeso, piora a fascite plantar. Usar salto alto, piora a fascite plantar. Por que usar salto alto piora a fascite plantar? Vou ficar aqui de pé pra vocês. Por que usar salto alto piora a fascite plantar? Pelo fato de que quando a gente usa salto alto, a nossa panturrilha, ela fica encurtada. Estão vendo? Quando a gente anda muito na ponta do pé, quando a gente usa muito salto alto, a nossa panturrilha, ela fica encurtada. Diferente de andar com os pés no chão. Então, mulheres que usam muito salto alto, trabalham com o salto alto, depois quando a gente vai colocar, a fazer alongamento ou elas pisarem no chão, eu atendo isso muito no meu consultório, mulheres falando pra mim que sente muita dor em andar descalça. Por quê? Porque trabalha o dia inteiro de salto alto, já se tem um encurtamento da panturrilha e isso então acaba gerando uma inflamação da minha fáscia. Por quê? Pelo fato de que quando a gente está com encurtamento, a gente tem um encurtamento também da fáscia, jogando todo o meu peso para a parte anterior do meu pé. Quem quer entender um pouco mais sobre essa questão de dançar de salto alto, tem um vídeo no meu YouTube, que o link tá na bio do meu Instagram, falando
tudo sobre salto alto, sobre dança do ventre salto alto, sobre os benefícios, malefícios e como é que a gente pode preservar aí a saúde do seu corpo. Bom, tive um encurtamento de panturrilha, né? Desci. A minha fáscia continua encurtada, a minha panturrilha continua encurtada. E agora eu tô jogando todo o meu peso em cima do meu pé. Então vocês conseguem perceber que eu tenho um aumento de descarga em cima de uma coisa que já tá encurtada? Por isso que usar salto alto acaba piorando. Outra coisa, obesidade pelo aumento de peso em cima dessa fáscia plantar e a falta principalmente de alongamento de panturrilha. Pessoas que fazem realmente muita atividade física, como correr, por exemplo, a gente tem bastante impacto na fáscia do pé, na fáscia plantar, mas também a gente tem uma grande utilização do nosso músculo de panturrilha. Então, normalmente a gente não tem essa liberação, esse relaxamento dessa musculatura e isso acaba então gerando um aumento de tensão na minha fáscia plantar. Ai, Mary, isso eu procuro no Google? Não, a Mary fez um trabalho muito bem aprofundado para chegar a essas conclusões, certo? Bom, o que piora então eu já falei. O que deve ser evitado na dança do ventre quando eu tenho um aluno com fascite plantar? Primeiro lugar, pulo. Sabe esses pulinhos que a gente dá? Pulo de saíde. Pulo de saíde também é outro. Que a gente também acaba fazendo pulo. Isso também, então, acaba piorando a condição do meu aluno. Depois eu chego nessa partezinha. Pulo, então, é complicado para o seu aluno. Utilizar, isso aqui é meio engraçado que eu vou falar, mas utilizar muito tempo do seu aluno com o pé plano no chão. Engraçado isso, né? Mas se o seu aluno ele já tem fascite plantar, cuida com os movimentos com o pé inteiro no chão. Por quê? Porque como eu falei pra vocês, a face dele já está inflamada, já tem uma sobrecarga natural, ele já está com uma inflamação. Se tiver em fase aguda, meus amores, eu vou dar uma dica pra vocês que foi como eu, Mary, voltei a dançar depois de ter tido essa minha ruptura, tá? Mas, seu aluno tem fascite, cuida com a posição sempre do calcanhar no chão. Trabalha com ele em meia ponta, certo? Por quê? Porque ao trabalhar em meia ponta, vocês acabam jogando o peso pra frente do pé e não em cima da onde ele já está com lesão. Mary, mas isso acaba gerando um encurtamento maior de panturrilha. Claro, sim, gera. Por isso que eu falo pra vocês que não adianta só pensar nisso. A gente tem que pensar, depois eu vou dar pra vocês o que vocês têm que trabalhar com o aluno de vocês quando ele tem fascite plantar. O que então deve ser evitado na dança são movimentos de impacto, principalmente os pulos, ficar muito tempo com o pé todo no chão, trabalhar mais em meia ponta e acho que é basicamente isso, tá? Como é o tratamento, então? Antes de falar como que é o tratamento, eu vou falar pra vocês como é que a dança pode ajudar, tá? Que como é o tratamento eu volto com um pouquinho de figuras pra vocês. Mas como é que a dança ela pode... A dança do ventre, tá? Como é que a dança ela pode ajudar, então, na melhora da fascite plantar, da inflamação, né? Vou pegar o meu caso, eu, Mary, que tive uma ruptura de fáscia e acabei ficando 6 meses sem andar, 6 meses de cadeira de roda, 1 ano fazendo fisioterapia, muita gente me falando que eu não ia poder, muitos profissionais falando que eu não ia poder voltar a andar, quer dizer, dançar, andar sim, mas dançar não. E eu quis de qualquer jeito voltar a andar, então voltar a dançar. Então como é que eu consegui voltar a fazer dança do ventre mesmo depois da minha ruptura? Primeiro lugar, utilização de salto alto. Eu nunca dancei de salto alto, não gosto de dançar de salto alto, mas eu fui obrigada a me ver botando um salto no meu pé para começar a voltar a dançar. Por quê? Justamente por conta disso, por a gente tirar o peso em cima dessa inflamação
trabalhar sim com o encurtamento da minha panturrilha, mas eu comecei... Gente, era muito engraçado. Quem aí lembra do Glam Luxor, que teve aqui em Porto Alegre em 2011, vai lembrar que eu fui de plateia. E eu fui de muleta e salto alto. Era a coisa mais linda do mundo. Mas por quê? Quando eu voltei a andar, eu só consegui andar de salto alto. Porque, óbvio, minha panturrilha ela tava completamente encurtada e sem força nenhuma. E então eu indo de muleta para os eventos e de salto alto. Não tinha moral nenhuma na história, né? Mas explicando agora pra vocês o porquê que normalmente isso acontece, porquê que eu fiz por muito tempo isso. Quando eu voltei pra sala de aula, então, quando eu voltei a dançar, eu comecei com saltos maiores, tá? E fui diminuindo esses saltos ao longo do tempo. Porque quanto menor o salto, quanto mais o calcanhar perto do chão, mais doloroso é para o seu aluno conseguir dançar e conseguir ficar em pé. Isso eu tô falando em casos extremos, como foi o meu caso, que eu tive a ruptura. Casos complicados mesmo, tá? Porque quem tem fascite plantar, uma coisa meio crônica que não dói toda hora e não sei o que, não tem problema, você pode trabalhar, daí eu vou pegar a dança, como a dança pode ajudar agora pra vocês podem trabalhar isso com o aluno de vocês. Mas, no caso de quem teve realmente uma lesão, ficou tempo sem andar, tá em fase aguda, não bota seu aluno com o pé todo no chão, bota ele num salto alto, começa a trabalhar os movimentos de salto alto, não tem problema trabalhar batida, só cuida para não trabalhar muito pulo mesmo com salto alto, porque isso acaba, querendo ou não, gerando mais impacto na inflamação do seu aluno. Então você pode aqui, ó, você pode dançar, trabalhar. E outra que é muito bom, quando a gente trabalha em meia ponta com o aluno, principalmente que tem fascite plantar, eu tô pegando hoje o caso de quem tem fascite plantar. Quando a gente pega alunos que tenham fascite plantar e a gente trabalha eles em meia ponta, eu não tô falando em meia ponta alta, tá? Eu tô falando em meia ponta meia. Quando a gente tá trabalhando em meia ponta com o nosso aluno, a gente automaticamente já tá trabalhando fortalecimento de 3 musculaturas. 4, na verdade, né? Tibial anterior, que é a musculatura mais importante, anotem, que é a musculatura mais importante para se trabalhar com quem tem fascite plantar. Onde é que tá o tibial anterior? Aqui, ó, nessa parte da frente. Sabe quando a gente caminha e começa a queimar essa parte da frente da panturrilha? Pois é, esse é o tibial anterior. O tibial anterior, para quem não sabe, que ele é o músculo que dá o impulso pra gente ir pra frente. Então, quando a gente corre muito, ele começa a ficar muito fadigado. E por isso que é muito importante, principalmente pra bailarino, balé nem se fala, né? Mas bailarino de dança do ventre que não usa a meia ponta e a sapatilha de ponta, mas usa meia ponta e muitas vezes salto alto, tem que fazer fortalecimento de tibial anterior. Tá? Como é que a gente faz fortalecimento de tibial anterior? Pode ser com faixinha. Já viram faixinha? Faixinha de físio? Bota a faixinha lá, segura e aí você tem que puxar o pé pra ti. Relaxa. Puxa o pé pra ti. Relaxa. Puxa. Eu tô fazendo a força de puxar, não empurrar, tá? Esse é um dos principais exercícios pra gente trabalhar fortalecimento de tibial anterior. E esse é o tibial anterior. Este é o músculo que vai nos sustentar aqui. E vai fazer com que quem tem fascite plantar não piore a fascite plantar. Quando eu tava na minha fisioterapia, que durou mais de um ano, né? Todas as vezes que eu fazia físio, todas, eu fazia fortalecimento de tibial anterior. Então isso que vocês têm que saber, vocês têm que se ligar. Seu aluno tem, você tem fortalecimento de tibial anterior, fortalecimento de sóleo e gastrocnêmio, que são essas musculaturas da panturrilha, e fibulares, longo e curto. Então, todas as minhas musculaturas de panturrilha e canela, na parte da frente ali. Então, vocês conseguem reparar, perceber, entender que eu tô falando pra vocês que não adianta a gente pensar, quando a gente tem fascite plantar, apenas em pé,
Porque o pé, na verdade, ele vai ser uma consequência do que vai estar acontecendo com a minha perna. Principalmente com a minha panturrilha e a minha canela. Então, sempre quando a gente tiver algum quadro de dor no pé, primeiro de tudo, isso daí não pode ser com qualquer pessoa, tá? Aí realmente tem que ser com uma pessoa especializada. O fisioterapeuta, por exemplo, você vai ter que fazer uma liberação miofacial, uma mobilização de musculatura, porque certamente tem contratura muscular, tem trigger point, que a gente chama de ponto gatilho, que são aquelas bolinhas em panturrilha, ou então até mesmo tensão, uma faixa tensa direto dessa musculatura. Então não adianta só a dança. Com a dança eu vou me curar? Não. Mas a dança, ela pode te ajudar, ela pode te auxiliar. Bom, então, utilizando meia ponta na dança do ventre, fazendo todos os movimentos em meia ponta, lado, lado, frente, frente, lado, lado, frente, frente, volta. 8 maia, faz a troca, ó. Faça esta mobilização do teu tornozelo. Lembra que eu falei no início do tibial anterior, do fibular longo? Eu andava assim, ó, pra não sentir dor no meu pé. Era a coisa mais horrível do mundo. Por muitos anos, eu andei assim, ó. Por conta deste meu pé. Então, tem que fazer mobilização tanto pra parte interna quanto pra parte externa. O 8 maia, ele é um ótimo exercício. Não é bom, não. Ele é ótimo exercício pra trabalhar a mobilização de tornozelo. Vocês já pararam pra pensar nisso? Por conta disso aqui, ó. Ó. E volta. E volta. A gente tem uma ferramenta enorme na dança do ventre que a gente não usa. Isso aqui eu trabalho não só mobilização, como aqui eu tô fazendo força. Pro quê? Pro meu movimento ele sair, ó, grande, comprido, bonito. Estou trabalhando as minhas musculaturas de fibular aqui do lado. Que incrível, né? Só que a gente precisa saber o que a gente tá fazendo. Não adianta, só vou botar lá pra fazer e é isso aí. Tem que sentir. Vamos um pouco mais pra frente? Bom, e como é que a gente pode trabalhar, então, agora pensando em exercícios mesmo, tá? Não só na dança do ventre. Dança do ventre, sempre meia ponta média. Se o teu aluno tiver mais condição, daí sim, meia ponta alta, mas daí fica totalmente a critério de vocês. Exercícios com mobilização de tornozelo, pouco impacto, pulos e impacto deixa de lado com esse teu aluno que tem fascite plantar. E se tiver em casos muito agudos, bota um salto. Se a pessoa tem que, por exemplo, trabalha fora, trabalha em restaurante, tem que dançar de qualquer jeito, bota um salto alto, vai no carão e encara, porque assim que a gente dança, tá? Digo por mim. Exercícios, então, que ajudam na fascite plantar e que você pode fazer com o seu aluno ou em você mesmo para não piorar essa situação e para ajudar a melhorar. Gente, esse aqui eu sempre falo. Esse aqui, quem acompanha minhas lives já deve pôr de novo, mas é porque realmente esse exercício é muito bom. Um pé lá atrás, outro na frente, faz alongamento de panturrilha, volta. Não adianta o tronco para frente. É o quadril que vai pra frente pra alongar a panturrilha e volta. Quadril pra frente pra alongar a panturrilha, volta. Outro movimento muito bom, isso aqui é alongamento de panturrilha. Eu não tenho aqui, deixa eu ver, deixa eu pegar um livro pra vocês, ó, pra vocês verem. Eu não tenho degrau. Vocês podem pegar o próprio livro, tá? Meu livro de acupuntura aqui vai servir pra mim. Os dois pés, ó, em cima, tô alongando. Estão vendo? Aqui eu tô fazendo. Pega um livro, pega um tijolinho, pega qualquer coisa que vocês consigam deixar em desnível a ponta e o calcanhar de vocês. Aqui eu tô alongando pra caramba, não pode flexionar joelho. Tem que deixar aqui. Quanto tempo? No mínimo 40 segundos. Vai fazer isso antes da dança? Não! Vai fazer depois. Alongamento é sempre depois, pelo amor de Deus.
Por que que é depois? Gente, já tenho acho que 1 milhão de coisas de eu falando do porquê que é depois. Não vou ficar aqui me estendendo, porque senão a live vai ficar enorme. Então, alongamento de panturrilha e alongamento de tibial anterior. Vocês sabem como é que alonga tibial anterior? 2 maneiras. Uma, meu pé vai ficar lá atrás. O dedão, o hálux, tem que ficar lá atrás. Não deixa solto. Empurra o pé contra o chão. Gente, isso aqui é tribom. Empurra o pé contra o chão. Relaxa. Olhem meu pé. Empurra contra. Relaxou. Empurra contra. Relaxou. Dá pra fazer indo e voltando, ou dá pra fazer ficando. Se for pra ficar lá atrás, tem que contar 40 segundos. Fez de um lado, faz de outro. Mary, não tô assistindo nada. O que eu posso fazer então pra sentir? Puxo aqui, ó, sentada, puxando o meu hálux. Pra quem não sabe, hálux é o dedão do pé. Você pega ele e puxa pra trás, ó. Tem que puxar em cima do dorso aqui, ó, do pé. Não adianta puxar só aqui, que não vai adiantar nada. Tem que puxar o hálux, puxando ele todo pra trás, na ponta aqui, ó. Aqui vocês sentem alongar bem tibial anterior. E aqui dá pra ficar, ó. Ficou. Quero aumentar o alongamento. Vem com as mãos, ó, em forma de soquinho e faz tu mesma uma liberação miofascial dessa musculatura da frente da canela. Isso é ótimo para quem dança de salto, isso é ótimo para quem trabalha de salto, para quem tem dor no pé, entre outras cositas. Como que é o tratamento, então? Tem algumas coisas que sim, vocês podem fazer em casa. Tenho dor, não faço aula de dança, eu faço e quero continuar meu tratamento em casa. Posso? Pode. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, peguei uma imagenzinha bem facilzinha aqui pra vocês, tirei print. Bom, primeira coisa é uma bolinha. Pisa na bolinha, rola pra frente, rola pra trás. Ela vai fazer uma coisa que a gente chama de liberação miofascial. Isso, na verdade, a gente pode fazer em qualquer parte, né, do nosso corpo que a gente sente dor. Dá pra fazer, sem problema nenhum. Pisa na bolinha, vai na frente, vai atrás, vai na frente, vai atrás. Outra coisa que é muito boa de fazer é pisar em cima da bolinha na região onde vocês têm dor. Então, bota a bolinha, pisa em cima, pisa, pisa, pisa. Pode ficar apertando sem problema nenhum. E aí, quantas vezes você achar necessário. Outro. Mary, eu não tenho como fazer isso. Isso aqui vocês conseguem fazer até na aula de dança do ventre de vocês. Profs, é o seguinte, vocês... Tem isso aqui, né? Isso aqui se chama lenço de quadril. Vocês podem pegar o próprio lenço de quadril. As minhas alunas aí sabem bem disso do presencial. Que eu muito fiz. Ó, pega o lenço de quadril, bota no pé e puxa. Dá pra puxar sentado ou dá pra puxar com a perna pra cima. Deitado, né? Mas vocês podem usar o próprio lenço de vocês para fazer esse alongamento de panturrilha e de fáscia, como a gente vê na imagenzinha número 2. Número 3 é muito importante. Número 3, a gente está trabalhando os músculos intrínsecos do nosso pé, chamado de lumbricoides ou lumbricais, depende. Vocês vão pegar uma toalhinha, essa toalhinha... Calcanhar sempre apoiado no chão. Deixa eu ver se eu não mostro pra vocês. Eu acho que fica mais didático, né? Eu gosto das coisas didáticas. Calma aí. Ó. Pegou uma toalhinha. Deixa eu colocar meu óculos, porque senão eu não vou nem saber o que eu tô fazendo aqui. Pegou uma toalhinha. Bota a toalhinha. Ai, Mary, eu não tenho toalhinha. Pega um lençol. Não tenho lençol, pega uma camisa. Gente, qualquer pano, tá? Bota no chão, estende no chão. Calcanhar apoiado, ó. Calcanhar sempre apoiado. Vocês vão trabalhar, isso eu quero que vocês vejam bem. Vocês têm que abrir os dedos do pé. Não adianta só... pisei e puxou. Não, não adianta, tá? Vocês têm que... Deixa eu ficar aqui mais em diagonal. Vocês têm que abrir bem, trabalhar esta abertura
calcanhar sempre no chão, pega a toalha e puxa pra vocês. Solta. Pega a toalha e puxa pra vocês. Isso vocês vão fazer até chegar lá à ponta da toalha. Mary, isso parece ridículo. Faz. Depois tu me diz. E depois, quer aumentar a dificuldade, ó, leva lá na frente, ó. É difícil, ó. Isso aqui eu fiz mais de ano, gente. Todo santo dia, tá? Outra coisa que a gente pode fazer também, brincar com o nosso aluno. Isso pode ser antes da aula, depois da aula, pode ser em casa, como vocês preferirem. É o seguinte, ó. Pegar a toalha com o pé, levar para o outro lado. Pega a toalha com o pé, leva para o outro lado. Aqui eu tô trabalhando totalmente musculatura intrínseca do meu pé. Pra que ela vai ser útil? Pra me manter em pé, pra evitar lesão, pra evitar inflamação, pra sustentar o peso e todas as atividades que eu faço com o meu pé. E depois, essa aqui é de ouro, hein? Vou até colocar de novo. Essa daqui é de ouro. Bailarinos em geral, não tô falando agora nem de dança do ventre. Todo mundo que faz atividade, principalmente dança, que a gente usa muito pé, e principalmente a gente tem uma fadiga muito grande, pega, ó, dou a dica que eu faço isso sempre, hein? Pega uma garrafinha, pode ser essa garrafinha de 500 ml, pega a garrafinha, enche de água, bota no congelador. Saiu do show, ou na geladeira, mas lá já leva congelada, tá? Saiu do show, saiu do ensaio, saiu da aula, pega e passa o pé em cima dessa garrafinha congelada. Assim vocês estão diminuindo a inflamação, porque o gelo é anestésico e anti-inflamatório natural e mais potente que a gente tem na nossa vida. Olha só que incrível. E vocês conseguem então também fazer uma liberação dessa fáscia, dessa musculatura. Mary, eu posso colocar gelo na minha panturrilha? Não! Jamais! Pelo amor de Deus. Por isso que é importante. Não é porque vocês vão botar na face que vocês vão botar no músculo. São coisas diferentes, tá? Vocês não vão fazer essa, não vão botar gelo na panturrilha. A panturrilha deixa ela, esquece ela. Depois, 2 dias depois, se ela tiver contraturada, vocês coloquem calor, mas não gelo, tá? Mas, para a fáscia, é gelo sim. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da mini aula que eu dei aqui pra vocês sobre fascite plantar. Eu sou uma pessoa completamente outra depois de ter passado pela minha lesão e eu sou muito, muito, muito feliz em trazer então esse conteúdo de anos que eu tive que passar aí pra vocês na amarra, na força e na coragem, pra estar compartilhando com vocês esse conteúdo para menos pessoas se lesionarem também, certo? Um super beijo e até terça-feira.